Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no RH Academy e hoje a gente vai falar sobre remuneração, sobre salário. Eu vou te apresentar quais são as 4 formas básicas ou principais, enfim, chame como você quiser, para pagar salário, para estruturar um programa de remuneração de cargos e salários aí na sua empresa. Se você é novo por aqui, se inscreve agora. Toda semana vai ter sempre um vídeo novo falando sobre gestão de pessoas. Ativa as notificações para não perder nada e já deixa o seu like aí, seu joinha, que ajuda bastante o canal a crescer. Quando a gente fala de remuneração, pagar salário para as pessoas, enfim, estruturar um programa de cargos e salários na empresa, esse é uma das principais dificuldades que os empreendedores, que os empresários de uma forma geral têm. Tem muita dificuldade na hora de definir qual vai ser a forma de pagar salário, qual vai ser a estrutura, como que se define uma estrutura de cargos e salários. E foi pensando nisso que a gente vai fazer agora numa série de vídeos, Nas próximas semanas você vai ter um conteúdo um pouquinho mais denso sobre cargos e salários, sobre remuneração, e esse aqui é o primeiro vídeo dessa série. Então a ideia é que a gente comece a introduzir aí, deixar isso um pouquinho mais claro para quem tem dúvidas em como que se cria um programa ou uma estrutura de cargos e salários. A primeira forma, e é a forma mais simples de se pagar salário, de se organizar um sistema de remuneração aí na sua empresa, é a forma funcional. A forma funcional ela está ligada à função, ou melhor, ao cargo que a pessoa exerce. Então essa é a principal forma, é a principal estrutura que se utiliza nas empresas de uma forma geral como base para pagar salário, para sistema de remuneração. Ela pressupõe o seguinte: mesmo cargo, mesmo salário. Tem pouca variação ao longo do tempo, geralmente essa variação vai estar ligada a aumento de salário mínimo ou talvez a dissídio, uma porcentagem, aquela porcentagem anual de reajuste que é obrigatória, enfim, que os sindicatos negociam ou que o governo assina as legislações, as leis que tratam dos aumentos salariais. Então essa forma funcional é a primeira forma, é a forma mais básica, ou seja, cargos mais simples com funções mais simples recebem um número X de salário, cargos intermediários, 2x, e cargos acima disso, 3, 4, 5, 10x, tá? É um exemplo. Então, a forma funcional é a primeira forma de estruturar um sistema de remuneração e é a forma mais simples, assim, a mais básica que a gente encontra nas empresas. Além disso, a segunda forma de criar um sistema de remuneração é a forma funcional mais habilidades. Qual que é a diferença para a anterior? A forma funcional ela vai levar em conta o cargo, mas além disso ela vai diferenciar as faixas salariais. Imagine assim, que a gente tem o cargo aqui e você pode crescer para cima nesse cargo ou você pode crescer para o lado, ou seja, você continua no mesmo cargo, mas passa da faixa 1 para a faixa 2, da 2 para 3 e assim por diante. Tá? A forma funcional mais habilidades, ela vai levar em conta então a diferenciação do salário, não pelo cargo, ou seja, eu posso ter, serviços gerais, tá? Serviços gerais aqui, mas pela habilidade que essa pessoa vai adquirir. Então eu tenho serviços gerais que faz um tipo de trabalho e eu tenho serviços gerais que faz um outro tipo de trabalho que é mais complexo. Então ele andou para o lado, E aí ele acaba recebendo uma diferença de salário em função da habilidade que ele adquire. Um outro ponto dessa estrutura de remuneração é que ela serve para processos padronizados ou semi-padronizados. O que isso quer dizer? Através de um processo padronizado ou vários processos padronizados, você consegue identificar o que exatamente é o processo, o que a pessoa precisa saber fazer naquela função, que habilidades ela vai precisar adquirir, conhecer, e saber executar e qual vai ser o resultado final. Então, é preciso ter essa organização mínima quando a gente fala de um sistema de remuneração funcional e mais habilidades, porque você vai precisar ter claro quais são as habilidades, ou seja, o que a pessoa precisa saber fazer, para a partir daí conceder ou não essa remuneração ou essa evolução de faixa salarial. O outro exemplo, ou melhor, a outra forma de remuneração, a estrutura de pagar salários, é uma das mais em moda, digamos assim, que é a remuneração por competência. O que é a remuneração por competência? Ela, obrigatoriamente, para você ter um sistema de remuneração por competência, você precisa vincular boa parte, ou melhor, uma parte da porcentagem da remuneração que a pessoa vai receber à formação. Pode ser formação interna, ou seja, critérios de participar de programas de treinamento e desenvolvimento que a sua empresa proporciona, ou formação externa. Ela vai precisar se qualificar, fazer uma graduação, fazer um curso técnico, fazer uma pós-graduação, fazer um curso de atualização, algo assim, para que você consiga remunerar essa pessoa por competência. Além disso, ela vai estar ligada, obviamente, à qualificação, à capacitação da pessoa, como eu já falei,
E para existir esse sistema de remuneração, ou seja, pagar salários por competência, é muito importante que eu digo a sua empresa, né, e as pessoas que trabalham nessa empresa tenham uma certa maturidade. Porque isso, como fica uma coisa intangível, né, e é difícil você mensurar, ao contrário do sistema ali funcional e por habilidades, quer dizer, digamos que você tem uma pessoa que precisa, um padeiro, já dei várias vezes esse exemplo da padaria, mas você tem uma pessoa que trabalha na padaria e você consegue mensurar o resultado de um padeiro se ele sabe fazer bem o trabalho dele, ou seja, se ele tem as habilidades ou se não tem. Né? Como que você vai saber? Pelo resultado final, se o pão é bom, né? Se ele está utilizando pouca farinha, pouco fermento, etc. Né? Ou seja, ele está economizando recursos ou não. Então isso é possível. Na remuneração por competência, isso não fica tão claro, porque você tem a parte da aquisição da competência, que é o conhecimento, a segunda fase é a aplicação desse conhecimento através da prática, que é o desenvolvimento da habilidade, e digamos, a terceira fase, ou melhor, a fase intermediária, que está entre o conhecimento e a habilidade, que é a atitude, é o fato de querer pôr em prática aquele conhecimento que foi adquirido. Então você precisa ter uma maturidade grande, você empresa, você gestor, você dono de empresa, você empreendedor e você empregado também precisa ter a maturidade para reconhecer que esse sistema ele é um pouco mais complexo, mas é um dos mais efetivos também para crescimento da empresa. Né? À medida que você tem essa remuneração clara e um sistema de remuneração por competência bem definido, a empresa tende a ter uma sustentabilidade no seu crescimento, em alcance de novos mercados, em ampliação, etc, etc, etc. Quarta forma de remunerar, ou quarta estrutura de sistema de remuneração, de pagar salários, é a remuneração variável. Com certeza você também já ouviu falar desse tipo de remuneração e qual é a base, né, para um sistema de remuneração variável. Primeiro, ele vai vincular parte da remuneração ou a totalidade dessa remuneração a desempenho, resultados, formação e ao cargo onde a pessoa está. Tá? Então essas quatro coisas aí precisam caminhar junto. Essas quatro coisas que eu digo, elas são básicas para se ter um sistema de remuneração variável. Existem empresas que têm outros tipos de remuneração variável, com outros critérios, com outros indicadores, e isso não tem problema nenhum porque faz sentido para aquela realidade da empresa. Eu sempre falei isso nos vídeos aqui, vou continuar falando por boa parte ainda, de que qualquer ação de gestão de pessoas que você tomar na sua organização, ela precisa fazer sentido para a sua organização, precisa estar alinhada com os objetivos da sua empresa. E aí sim, ela vai ter efetivamente o resultado. Não adianta a gente pegar carimbar um sistema de remuneração do Google em qualquer outra empresa que não é o Google, entendeu? A gente pode se basear nesse sistema de remuneração, mas a sua empresa não é o Google. Então a gente precisa adequar isso para que ele seja ideal para a sua empresa. E a remuneração variável, no meu entendimento, precisa levar em conta no mínimo essas quatro coisinhas aí, que é desempenho, resultado, formação e ao cargo onde a pessoa está propriamente dita. Outra, na remuneração variável, ela pode incluir participação nos lucros e nos resultados da empresa ou não. Depende da forma como você estrutura. Você pode estruturar uma remuneração variável vinculada a vendas, ou melhor, a volume de vendas, em que esse cálculo é feito mensal. Então, todo mês a pessoa vai ter remuneração variável. Lá no fim do ano, se a empresa deu lucro ou deu prejuízo, não vai ser contabilizado isso, né? Ou você pode estruturar uma forma de remuneração variável em que, se a empresa atingir X resultados no final do ano, ou seja, se der lucro e X resultados, boa parte desses resultados são distribuídos entre as pessoas na sua organização. Então, essa é outra alternativa de remuneração variável. E, além disso, um ponto crítico aqui, que eu digo aqui que você tenha bastante atenção na hora de construir isso, é que se tenha uma política clara, simples e de fácil entendimento para todas as pessoas que vão ser atingidas por esse sistema de remuneração. Independente de qual dos quatro sistemas de remuneração que você vai utilizar, é importante que seja claro, que a pessoa saiba onde ela está e o que ela precisa fazer para conseguir atingir ou ser atendida por esse sistema de remuneração, por esse bônus, por esse salário, por esse crescimento na carreira, etc, etc, etc. Se isso não ficar bem definido, você tem aí uma série de problemas que eu recomendo, assim, se não for bem claro isso, não tenha um sistema de remuneração, porque você vai ter mais problemas administrando o sistema de remuneração que não funciona do que se você não tivesse. Se você não tivesse, ok, as pessoas iam trabalhar ali, talvez você tivesse alguma dificuldade de retenção, de qualificação, mas esse problema, para mim, pelo menos, é menor do que você ter um sistema e não aplicar ele efetivamente na prática e não fazer com que as pessoas entendam isso. Então,
tenha políticas claras, tenha regras claras de o que as pessoas precisam fazer para conseguir aquela remuneração, aquele bônus, alcançar, sei lá, participação nos resultados, etc, etc, etc. Então, seja claro quanto a isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo sobre remuneração, sobre como pagar salários aqui da RH Academy. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora. Toda semana tem sempre um vídeo novo falando sobre gestão de pessoas. Deixa o seu gostei aqui embaixo, ajuda muito e é muito importante para o canal continuar crescendo e aparecendo para outras pessoas que, assim como você, também se interessam por gestão de pessoas, empreendedorismo e etc. Se inscreva, compartilhe com todo mundo aí nos seus grupos de Facebook, WhatsApp. Deixe seus comentários aqui embaixo para eu saber se você gostou ou não desse vídeo e qual é o conteúdo que você quer saber mais sobre. Até a semana que vem. Tchau!